Capítulo 7. Mudança de planos. A vida é escola para aprender e subir. Procuremos agora ver mais de perto a estrutura do mecanismo da lei, que, como observamos, dirige a nossa vida. Temos verificado que o homem é impulsionado para as duras experiências da vida pelo seu instintivo e irrefreável desejo de felicidade, a qual, no entanto, não pode ser atingida na Terra. E temos visto que tudo isso resolve-se numa corrida em busca de um inacessível ponto final, que se afasta de nós à medida que nos aproximamos dele. Embora nosso desejo não seja satisfeito, é realizada a vontade da lei, pois ela atinge assim o seu escopo, que é nos fazer evoluir, e isso significa nos aproximarmos sempre mais da almejada felicidade. Acontece desse modo que a corrida, dolorosa e cheia de desilusões, conduz sempre à felicidade, ainda que o caminho seja mais fatigante e amargurado do que o homem desejaria. Assim, o que parecia ser crueldade da lei revela-se como sua bondade e profunda sabedoria. A conclusão, então, é que esse jogo complexo representa somente uma escola destinada a ensinar a disciplina da lei para sabermos desejar com inteligência o que é possível atingir para o nosso bem, dirigindo-nos sabiamente pelos seus caminhos. O mais importante disso tudo é que vamos subindo de um plano de existência para outro mais elevado, onde vão desaparecendo a prepotência, a injustiça, a maldade, as lutas e os sofrimentos que atormentam o ser nos planos inferiores. É pelos frutos que se conhece a árvore, e não se poderiam desejar frutos melhores. Isto nos prova a sabedoria e a bondade de Deus, sendo um convite para nos entregarmos confiantes aos seus braços. É possível compreender agora o significado e a boa finalidade da luta pela vida, que é a lei do nosso plano. Esta lei, neste seu aspecto tão duro, não é princípio biológico universal, mas só uma qualidade dolorosa particular dos planos inferiores de existência, próximos aos da animalidade, existindo apenas como meio a ser superado e destinado a ser relegado aos planos inferiores pelos seres em evolução. Os diferentes planos de existência são regidos por princípios diferentes, em função dos quais desaparecem as lutas e necessidades à medida que vamos subindo a escada evolutiva. Chegamos, assim, ao ponto que mais nos toca de perto. Continuando ao longo desse caminho, acabaremos por atingir um plano onde lutas e necessidades já não existirão mais. Isto quer dizer que as necessidades da vida, pelas quais tanto se combate, serão satisfeitas sem luta, gratuitamente. Explica-se assim o fenômeno da divina providência, fato que se realiza inclusive em nosso mundo, em benefício dos mais evoluídos, pertencentes pelos seus merecimentos a mais altos planos de vida. O esforço exigido pela lei é duro, mas a sua justiça quer também que, à medida que avançamos, ele vá se tornando cada vez mais leve. Quanto mais ascendemos, tanto mais diminui o esforço necessário para continuar a ascender, aumentando ao mesmo tempo o rendimento do nosso trabalho. Com a evolução, tende a diminuir o esforço requerido para continuar a evoluir, tornando-se todos os benefícios cada vez mais gratuitos. Ocorre uma coisa parecida com a velocidade do movimento, que é tanto mais fatigante quanto mais estamos apegados à Terra, porém torna-se mais fácil e rápido no ar, prosseguindo sem dificuldades e sem esforço algum nos espaços siderais. Evolução quer dizer libertação e potencialização,
levando a anular os empecilhos que nos planos inferiores tolhem o nosso caminhar. Nos planos superiores de existência, desaparecem, juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis da animalidade e ferocidade predominantes em nosso plano de vida. Compreende-se e justifica-se, assim, a dura necessidade do trabalho em nosso mundo. A última razão para a existência desse trabalho não se pode, no entanto, encontrar na Terra, porque dele, em última análise, nada fica aqui de definitivo. Tudo o que fazemos está sujeito a uma tal caducidade que o trabalho parece a tarefa de um escravo condenado a construir eternamente em cima de areias movediças. Observado só na sua aparência exterior, esse trabalho parece inútil, uma condenação sem sentido. Mas existe um sentido, pois a construção que o homem realiza não está na terra, e sim dentro de si mesmo. Se as suas obras reduzem-se, afinal de contas, a um deslocamento de matéria que permanece na superfície terrestre, onde esse contínuo esforço aparenta, em sua essência, ser apenas uma corrida atrás de ilusões, não é, todavia, inútil, pois não se trata de uma vitória terrena, mas sim de uma fatigosa experiência para aprender. Se não quisermos cair como presas da ilusão, é preciso compreender que o verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas sim na lição aprendida, na qualidade adquirida, no progresso atingido. Só assim explica-se por que as leis da vida não se interessam por aquilo que mais nos interessa, a conservação dos resultados materiais atingidos com tanto sacrifício, que, abandonados a si mesmos, ficam sem defesa e logo acabam por se desfazerem. Nem por isso, no entanto, o progresso para. O que permanece não é a obra realizada, mas sim o conhecimento adquirido da sua técnica construtiva, com a qual podem se realizar outras obras semelhantes em número infinito, abandonando-se as anteriores, que valem só como experiência. Este é o verdadeiro significado de todos os trabalhos e de todas as obras humanas. A lei não cuida da conservação do fruto material, porque é o fruto espiritual que tem valor e que fica gravado na alma de quem realizou o trabalho. Podemos agora compreender o verdadeiro valor das coisas que chegam às nossas mãos. A lei nos deixa possuir, manusear e dirigir tais coisas. Contudo, cedo ou tarde, chega o dia em que temos de nos desprender delas e teremos então de devolvê-las à terra de onde a tomamos, restituindo tudo, até o nosso próprio corpo. Assim, todas as coisas nos são dadas tão somente por empréstimo, em usufruto temporário. Nosso, de fato, é somente o bom ou mau uso que tivermos feito das coisas recebidas. Todo o restante fica na terra. Isto não quer dizer que com a morte não possamos levar nada conosco. A lei nos tira apenas o que é inútil e que na ilusão da vida julgávamos ser a coisa mais importante, enquanto ela nos deixa levar conosco o que vale mais, o verdadeiro fruto do nosso trabalho, dado pela nossa experiência, que representa a sabedoria a ser utilizada por nós mesmos. Esta experiência é a riqueza acumulada da qual somos donos, o capital que teremos a nosso dispor nas futuras vidas. Portanto, tudo o que possuímos na Terra é somente material escolar, meio para aprender. E as consequências desse fato também estão escritas na lógica da lei e são muito importantes. Se a finalidade de tudo o que chega ao nosso poder é nos ensinar o uso certo das coisas, a fim de adquirirmos o sentido da justa medida, as qualidades de ordem, de autocontrole e de disciplina, é justo que a lei nos tire tudo
quando temos cobiça demais e fazemos mau uso dos nossos poderes. E é justo também que a lei nos deixe tudo quando não temos cobiça e fazemos bom uso do que possuímos. Se a perda das coisas nos abala, porque a elas estamos muito apegados, então, para aprender a lição de que elas são um meio e não um fim, é bom perdê-las para podermos entender que os verdadeiros valores da vida, aqueles que merecem o nosso apego, encontram-se em outro lugar. Mas se a perda das coisas não nos abala, porque a elas não estamos mais apegados, isto significa que aprendemos que elas são um meio e não um fim. Nesse caso, somos espontaneamente o que devemos ser, isto é, apenas administradores honestos, e podemos possuir tudo sem perigo algum para nosso espírito. Acontece então que, na lógica da lei, passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas. Pelo contrário, há motivo até para que tudo nos seja doado, porque uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. Esta é a lógica da lei. O caminho para chegar à abundância é o desapego. A lógica do mundo é uma contraversão da lógica divina, e a prova disso são os frutos que nele se colhe, isto é, luta e necessidade, onde poderia haver paz e bens em abundância para todos. Como se vê, a lei é inteligente e tem a sua lógica, sendo possível raciocinar com ela. Ora, a lógica da lei é que o impasse de sofrimentos e desilusões, no qual se encontra o homem em seu plano de vida, tem de ser resolvido e não pode existir senão para ser resolvido, porque se assim não fosse, seria uma condenação louca e cruel, um trabalho duro sem escopo nem sentido. Mas a lei é boa e lógica. Assim, a vida é apenas uma escola para aprender, o que explica e justifica tudo. Desta nossa conversa, a conclusão, por estranha que pareça, é que podemos obter tudo e de graça, mas só quando não desejarmos mais com cobiça, porque só nesse caso o possuir não representará mais um perigo para nós. Se o escopo de tudo é evoluir, então é lógico que seja tirado de nós tudo o que constitui a base de um apego excessivo, pois isto não nos deixaria prosseguir em nossa mais importante obra, que é progredir no caminho da evolução. Em outras palavras, o obstáculo para que tudo nos chegue da infinita abundância existente em todas as coisas é a nossa incapacidade de saber fazer bom uso delas, esquecendo-nos da verdadeira razão pela qual as possuímos. Às vezes, faltam ao homem muitas coisas porque ele ainda não aprendeu a empregá-las sensatamente. Após atingir as necessárias qualidades de inteligência, bondade e desapego, imprescindíveis à boa direção de tudo, não há mais motivo que justifique a privação. Por que deveria a lei nos atormentar sem um escopo útil para o nosso bem? Deus não pode querer isto. Na terra há de tudo em demasia. O que falta é saber fazer bom uso de tudo. O homem ainda não aprendeu esta lição, mas é imprescindível aprendê-la para que ele evolua. Enquanto estiver preso aos seus baixos instintos de luta, esmagando todos com o seu egoísmo, seria um dano para ele possuir poderes maiores. Portanto, é lógico e bom que ele perca tudo quanto não saiba empregar, senão para o seu próprio prejuízo. E é isso de fato o que acontece normalmente, revelando-nos a sabedoria da lei. O homem, apesar de ter descoberto a energia atômica, não possui ainda uma psicologia suficientemente evoluída para saber usar uma força tão poderosa sem dano para si.
A descoberta que ainda falta, mais importante do que a energia atômica, é esta psicologia, sem a qual aquela energia torna-se perigosa e não pode dar nenhum fruto senão a destruição. Por isso, infelizmente, é inevitável que o homem, com a descoberta atômica, destrua tudo para aprender a indispensável lição de saber usá-la e chegar assim a realizar a descoberta maior da nova psicologia do homem civilizado, que sabe utilizar o progresso atingido pela ciência só para o bem da humanidade e não para a sua destruição. Da descoberta atômica e da destruição a que ela levará, surgirá como seu maior e verdadeiro fruto a construção de um homem mais sábio. Tudo é lógico. Se o escopo é evoluir e se o homem é o que é, como atingir de outra maneira esse escopo? Assim, com a sua cobiça de possuir demais, o homem está criando a sua própria miséria. Isto é loucura, mas ele terá de experimentar constantes sofrimentos até aprender que isto é loucura. Até agora, ele não sofreu o bastante com as suas guerras para resolver acabar com elas. Mas chegou a hora da última e decisiva experiência para esse caso ser resolvido. E quando, com a guerra, for eliminado também o instinto feroz de destruição recíproca, então, por ter aprendido com a destruição, acabará a necessidade da lição para o homem, e ele poderá gozar da natural abundância das coisas, da qual somente o seu mau comportamento o afasta. Na sabedoria da lei, o desejo existe para ser satisfeito e não para ser traído com enganos. Quando isto acontece, não pode ser devido senão à falha de quem deseja, porque desejou na medida e na direção erradas. Com a privação, a lei nos fecha as portas da satisfação para acordar em nós o desejo de coisas mais elevadas e nos fazer ir à procura delas. É assim que, desapegando-nos das coisas inferiores e apegando-nos às superiores, conseguimos subir um novo degrau na escada da evolução, realizando dessa forma aquilo que é a maior finalidade da vida, em vez de correr atrás de dolorosas ilusões. Eis então que, como quer a bondade da lei de Deus, a felicidade está em nosso caminho, esperando por nós para ser atingida com o nosso esforço, vindo ao nosso encontro se quisermos cumprir esse dever. Desta maneira, ficam de pé a bondade de Deus e a sabedoria da lei, revelando-se justo então o que ao primeiro olhar parece ser um engano cruel. Compreende-se assim o verdadeiro sentido do jogo de nossa vida, tal qual o vemos desenvolver-se em nosso mundo. Continuaremos assim a explicar o significado de tantas coisas e fatos que nos cercam. Final do capítulo 7.